Meu Deus do céu. Vai ficar sofrendo, então. Vai ficar sofrendo. Vai sofrer. Fala, pessoal. Bom dia. Bom dia para todos. Bom dia. Já estamos no horário aí. Vou começar. Tá, vou explicar para vocês hoje qual que vai ser o tema da aula. Hoje nós vamos falar sobre arbitragem. Então, vou falar hoje sobre a arbitragem no geral, né? Então, eu vou dar um exemplo sobre com índice grande, índice pequeno, e no sábado, aí vamos falar sobre a rolagem sobre a arbitragem da rolagem, tá? Eita. Vamos lá. Qual que é o conceito, galera, de arbitragem, tá? Então, arbitragem é a gente encontrar alguma ineficiência no mercado. Espera só um pouquinho. Dá licença, vai para lá, rapaz. A gente encontrar alguma ineficiência no mercado em que a gente consiga ter um lucro livre de risco, né? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui para a gente começar passar para essa explicação. Vamos lá. E compartilhar a tela. Vamos lá. Vamos para o Excel aqui. Então, vamos imaginar o seguinte cenário, né? Nós estamos falando aqui de... Vamos pensar aqui em índice, tá? Vamos pensar aqui em o IM23. Cara, vai para lá, cara. E Indy G23. Tá? Vamos pensar aqui. Compra, venda, compra, venda. Compra, venda. O que que nós sabemos aqui sobre, primeira coisa, o que que nós sabemos sobre... Desculpa, galera. O que nós sabemos, qual que é a diferença principal entre o índice pequeno e o índice grande? Bom, a diferença principal entre eles é o lote, né? Então, um é 5 vezes maior do que o outro, e basicamente é isso, tá? Então, ou seja, a gente está falando de mesmo ativo sendo negociado, é como se a gente estivesse falando de fracionário contra integral, tá? Então, como a gente está negociando mesmo ativo e tem dois books para esses ativos, para esse mesmo ativo, aqui abre uma possibilidade de arbitragem, tá? Então, vamos pensar o seguinte cenário, tá? Deixa eu ver se tem compra e venda aqui nesse horário, só para ver se... Porque o pessoal tava encerrando os books, não estou conseguindo abrir o book mesmo aqui, não, de ofertas. Mas, de qualquer maneira, vamos pensar aqui num cenário aí hipotético, tá? Vamos pensar aqui que a gente tem 111, 7, sei lá, 112, 500, 112, 600. E aqui a gente tem a mesma coisa, 112, 500, 112 e 600, tá? Então, esse aqui seria o cenário ideal, né? Ideal não, o cenário esperado. Por quê? Porque a gente está negociando o mesmo ativo. A única diferença é que aqui a gente negocia de... Em um lado a gente negocia de um em um, e outro lado a gente negocia de 5 em 5, mas é como se fosse 25 e 25, né? Então, 5 desse aqui, 5 desse aqui, é como se fosse 25 desse aqui, tá? Então, basicamente, é esse a diferença. Então, em teoria, como são os mesmos ativos, esses preços aqui eles deveriam estar iguais, tá? Mas o que que acontece?
não é isso que a gente vê na verdade. Por quê? Cara, porque isso aqui é mercado. Então, às vezes entra um comprador muito grande aqui, rapa um lote aí até, vamos dizer que o cara tem aqui 12, 6, tem vendedor aqui a 112, 650, entrou um cara comprando aqui tudo e ele virou pagão aqui a 112, 650 e agora aqui é 112, 700, tá? E aqui, esse lado do book aqui ainda não refletiu, tá? Então, o que que é o negócio da arbitragem? Cara, o negócio da arbitragem é ser extremamente rápido e executar uma venda e uma compra, uma venda ou uma compra e uma venda simultaneamente. Como assim? Então, digamos que a gente tenha o cenário um. Vamos pensar aqui, cenário um. Então, se a gente vai comprar de um lado e vender de outro. Então, digamos que se eu vou comprar desse lado aqui, eu tenho que comprar do vendedor, né? Então, eu vou comprar do vendedor e vou vender para o comprador aqui, tá? Então, a ideia aqui é que eu tenha um spread positivo. Então, o que que eu vou estar pensando? Ó, então eu vou pensar em vender para esse cara, certo? E vou pensar em comprar desse cara. Então, ou seja, se eu realizar essa operação agora, nesse exato momento, ou seja, se eu bater aqui se eu bater aqui no vendedor, se eu tomar aqui do vendedor e bater no comprador, eu perco 100 pontos, tá? Então, esse é o cenário um, tá? Então, o cenário um eu tô comprando, compra o IM, vende Indy G23. Esse é o cenário um, tá? Agora vamos pensar aqui no cenário 2. Vamos pensar aqui no cenário 2, galera. Vamos lá. No cenário 2 eu vou fazer a operação oposta, né? Qual que é a operação oposta? Na verdade, então, eu vou vender para esse cara aqui, ou melhor, eu vou comprar desse cara aqui, ó, e vou vender para esse aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou comprar Indy G23 e vou vender o IN M23. Estamos negociando como se fossem, arbitrando como se fossem vencimentos diferentes, mas é mesmo vencimento, tá? Eu só errei aqui a letra, tá? Então se eu vou vender para esse cara aqui, ó, certo? Se eu vou vender para esse cara aqui, então eu vendo para o comprador. E aqui eu compro do vendedor. Então, é o mesmo cenário. Eu tenho um cenário aqui em que eu tenho um spread, continuo tendo um spread negativo, tá? Agora vamos imaginar o seguinte cenário. Vamos imaginar, igual eu falei, que aqui entrou um cara muito forte, tá? O cara entrou com um lote muito grande e ele entrou comprando aqui, ele tá 112, 600, ele colocou pagando até 112, 650, ele comprou tudo, 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 e ainda ficou lá com 200 contratos na pedra, tá? Então, ele virou aqui, ó, 112, 650 e aqui agora é 112 e 700. Então, ou seja, olha o cenário que abriu aqui. Então, agora, se eu instantaneamente vier aqui comprar, comprar aqui Indy M23 a 112.600, eu tenho um comprador do outro lado aqui para 112.650. Então, aqui eu tenho uma arbitragem positiva de 50 pontos, certo?
Então, é exatamente esse movimento que a gente vai querer pegar, tá? Então, são essas viradas, essas batidas, esses movimentos fortes que abrem esses spreads de book, ou seja, no momento em que eu tenho uma pessoa aqui que está, um comprador que está pagando mais do que o vendedor aqui, tá? Então, ou seja, eu posso vender para esse cara aqui, ó, num preço mais barato, posso vender para ele aqui a 112.600, no caso, tá? 112.600 e é, posso vender, posso comprar desse cara aqui a 112.600 e posso comprar desse cara aqui a 112.650. Desculpa, eu posso vender para esse cara aqui a 112.650. Então, compro aqui, compro a 600, vendo a 650. Esse é o movimento de arbitragem, tá? Então, esse é o movimento de arbitragem que nós vamos explorar hoje em relação ao índice grande e o índice pequeno. E assim, só para vocês entenderem, tá? Isso aqui poderia ser tranquilamente, tá? Da mesma forma que isso aqui poderia ser tranquilamente também, tá? Da mesma forma. Então, vamos para os códigos. Na outra aula, eu inclusive falei da possibilidade da gente criar um ativo que, assim, estava falando sobre a lista de ativos, né? Estava falando aqui sobre a diferença entre esses dois campos aqui, ó, aqui e aqui. Então, vamos lá. Este nome aqui, ó, na lista de ativos, tá, que é o name, ele é representação. É como que nós vamos chamar esse ativo dentro do nosso código. Então, aqui poderia ser exatamente qualquer coisa, índice grande, tá? Índice pequeno. Eu escolhi grande e pequeno, tá? E aqui em symbol, realmente vai ser o código em que esse ativo é operado, tá? É o código dele na corretora, o ticker real dele na corretora, tá? Então, o que que a gente faz? A gente cria uma nova lista de ativos, tá? Essa aqui eu chamei ela de Assets XP ARB tá? Que é arbitragem do índice entre o pequeno e o grande, tá? Deixa eu salvar ela aqui. Aqui, pessoal, só antes de eu prosseguir para o código, alguém ficou com alguma dúvida nessa questão aqui de arbitragem, do entendimento? Por que bate uma ponta, bate em outra? Quando que abre esses spreads positivos? Eu não entendi muito bem, mas vou esperar o código, aí eu vou fazer os testes para Não, analisar. beleza, é que você perdeu o comecinho, Eduardo, mas basicamente que abre uma ponta positiva, abre um spread positivo, né? Tá vendo? Eu tô comprando desse cara aqui, ó. Estou vendendo desse cara. É mesmo ativo, então eu só tô negociando o pequeno, né, índice pequeno contra o índice grande. Tá? Como são o mesmo ativo, só são books diferentes, porque negociam de lotes diferentes. Pode ocorrer em dados momentos de mercado em que eu tenha um cenário como esse aqui, tá? Em que eu tenha um cara pagando mais do que um cara tá vendendo aqui. Então, ou seja, eu posso comprar desse cara aqui a 112.600, tá? E posso instantaneamente vender para esse cara aqui a 112.650. Logicamente que aqui a gente não está levando em consideração a questão do tamanho do lote, tá? Ah, quantos que tem no book aqui, comprador, vendedor, tá? Nós estamos levando em consideração somente preço, tá? E aí depois, se vocês olharem como que está a questão de liquidez hoje de mini índice e grande, vocês vão ver que hoje em dia você nem precisa checar essa questão de quantidade de lote que você tem lá. E isso para índice e dólar, tá? Se você estiver falando em fracionário, a conversa é outra, tá? Entre integral e fracionário. Então, vamos lá. Exemplo Petro 3 e Petro 4? Não, Petro 4 e Petro 4F. Petro 4 integral e Petro 4 fracionário. Não, não, mas é fazer arbitragem, tipo, exemplo, que nem o exemplo Petro 3, Petro 4? Alguma coisa assim? Petro 4. Aqui a gente está fazendo de mini índice com índice grande, né?
Ah, tá. tá? E aí Uhum. você poderia fazer Petro 4 e Petro 4 fracionário. Então, você tem que negociar o mesmo ativo, Ah, tá. Tem que ser o mesmo tá? ativo. Mesmo Entendi. ativo, porque a gente vai estar comprando e vendendo instantaneamente, Aham. né? É que eu pensei que podia ser que nem Petro 3, Petro 4, como são duas empresas igual, né? Não, mas aí vira um long short. Ah, entendi. Eu tava confundindo, então. Então, vamos lá. Então, vamos aqui, ó. Eu deixei um código pronto aqui. Deixa eu ver onde que ele está. E aqui nós vamos bater algumas particularidades do Zorro, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que que eu fiz aqui, né? Isso aqui foi uma coisa, ficou esse define pequeno, pequeno aqui, parece uma coisa de português, mas realmente ficou. Mas é porque antes eu estava operando direto com um nome aqui, tá? Mas só para a gente entender. Aqui, a primeira coisa que a gente vai perceber é que a gente tem a função tick aqui, tá? Eu tenho o run também, que é a chamada do abertura do. Ou seja, sempre que eu vou rodar um robô no Zorro, essa função run, ela necessariamente precisa existir, tá? Ela tem que existir porque a chamada do ativo é feito aqui, tá? Então, agora nós temos que pensar algumas coisas. Primeiro, qual que é? Porque assim, pensa só o seguinte. é, Por mais que a gente está negociando o mesmo ativo, tem algumas corretoras que não vão fazer a liquidação disso aqui, cara, tá? Por mais que você tenha lá, eu tenho 25 contratos do mini comprado, tenho um contrato do grande vendido, tem corretora que não vai fazer a liquidação automático, você vai ter que ligar lá e falar com os caras para fazer a liquidação. Então, ou seja, todo final do dia você vai ter que ligar para poder fechar suas posições, tá? Porque não sei, tá? Não sei qual que é a lógica disso aqui não ser automático, tá? Porque, na verdade, é o mesmo ativo, só está negociado em lucros diferentes. É a mesma coisa do cara falar eu comprei 100 Petro 4F e agora eu não posso vender essas 100 Petro aqui no Petro 4, eu tenho que vender no Petro 4F, não faz o menor sentido. São os mesmos, é o mesmo ativo, tá? Então, a primeira coisa, como a gente está em busca de rapidez, ou seja, a gente está em busca de execução tick by tick, então essa operação tem que ser executada dentro da função tick, primeira coisa, tá? Então, todas as funções que são exportadas do Zorro, por exemplo, run and tick, elas têm sempre que vir com esse DLL func na frente, tá? Porque são coisas que o Zorro entende que ele vai ter que executar, que ele vai ter que sobrecarregar, ou seja, ele tem dentro ele tem dentro do template dele lá a função void tick. Ele tem. Quando você carrega dessa forma aqui, o que você está falando para os outros? Você está falando, cara, a sua função que você tem aí, eu quero subscrever ela, tá? Então você vai, em vez de executar a sua, você vai executar a minha. E provavelmente a função que ele tem lá é uma função void vazia que não roda nada, tá? Então você está subscrevendo a função do Zorro e fazendo rodar a sua. Uma particularidade do Zorro. O Zorro, ele não tem preço de compra e venda. Você não tem o cenário de bid e ask, tá? A única, quando você pega o price close, o que ele está fazendo ele está pegando o preço do ask. Ele está pegando o preço do melhor vendedor, tá? Aí você para pensar, nossa, mas todo o mercado, toda plataforma que eu vejo, o cara está pegando do melhor comprador. É verdade, cara, mas se você parar para pensar na lógica desses caras aqui, faz todo sentido, todo sentido. Por quê? Na maioria das vezes, a gente está abrindo operações de compra, tá? Na maioria das vezes, na maioria dos algoritmos, na maioria das abordagens que a gente está sempre batendo na compra. Então, nada mais certo do que o preço ser representado como a venda, concorda? Então, eu estou sempre vendo quem que é o melhor vendedor e não o melhor comprador, tá? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que o Zorro está representando
o price close deles é sempre o vendedor, tá? É sempre da venda, tá? Só que, e aí o que que eles fazem? Eles armazenam numa variável chamada spread, o spread entre o comprador e o vendedor. Então, sempre que eu preciso gerar o comprador, eu só tenho que fazer price close menos spread, tá? Então, aqui, ó, como a gente está operando ativos diferentes, como nós estamos operando ativos diferentes, então eu tenho que chamar todos esses ativos. Primeira coisa, dentro da função run, eu tenho que chamar qual que é a lista que eu estou operando, tá? Então, eu uso essa asset lists para informar o Zorro qual que é a lista que ele deve utilizar. Nesse caso, foi essa lista que eu mostrei para vocês aqui, ó. Assets XP ARB-IND. Essas listas, elas têm sempre que ficar dentro da pasta Zorro History, tá? Quando você for criar, para você não perder o template, cara, copia e cola outra lista e só altera os dados, tá? Não esqueça de, sempre que você for utilizar a função tick, setar a flag tick, tá? Seta a flag tick aqui. E outra coisa importante, essa variável aqui, ó, tick time, o Zorro, ele por algum motivo, deixa eu ver aqui, até qual que é o, o tempo padrão dele aqui. Tá vendo? Ó? É mais ou menos 500 milissegundos que ele considera como tick, ou seja, se você tiver dois trades no espaço de 500 milissegundos, ele não faz a chamada de ambos, tá? Então, o que que você faz? Você fala que o seu tick time é igual a 1, ou seja, o seu tick time, se ocorrerem trades em diferença de 1 milissegundo de outro, pode chamar, tá? Então, é isso. Então, consideramos aqui tick time igual a 1, falamos que a gente está operando em tick, tá? Isso aqui é desnecessário. Tá? E aqui, o que que eu estou falando? Eu tô criando, eu estou chamando o índice pequeno e o índice grande. Por que que eu tenho que chamar eles aqui se eu estou operando no tick? Simples, porque eu preciso informar o Zorro que eu estou operando esses dois ativos, para que agora ele conecte lá no MetaTrader e sempre que houver eventos de tick em um ou outro, essa função aqui seja ativada, tá? Se eu fizesse somente isso aqui, tá? Logicamente que depois aqui ele ia olhar o asset, o índice grande, o índice pequeno, mas ele só ativaria eventos de tick para o índice pequeno. Então, fazendo dessa forma, eu tô iniciando ele para ele olhar eventos de tick para ambos os ativos, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Primeiro, chamada, chamei, ocorreu um evento de tick. Alguém alterou o book, alguma coisa. Eu não sei o que que foi que ocorreu. E eu também não sei para qual ativo que ocorreu, tá? Então, assim, na verdade, eu poderia entrar aqui e digitar, por exemplo, dar um printf aqui e digitar um asset aqui, tá? Eu poderia fazer assim, ó, printf. é, Então, eu saberia qual que é o ativo que gerou esse evento de tick. Mas aqui para a gente é indiferente, porque de qualquer maneira eu preciso olhar os dois, tá? Então, o que que eu faço? Chamei o índice pequeno, gero o comprador e o vendedor, tá? Então, como eu sei que o price close aqui é referente ao ESC, eu acho quem que é o meu bid, tá? Então, eu faço o price close menos spread. Então, aqui, ó, o que eu estou fazendo é gerando esses dois campos aqui, ó, tá? Então, aqui eu gerei a venda e aqui eu gerei o comprador, tá? Depois eu venho aqui e faço exatamente a mesma coisa, tá? Vou lá no índice grande e faço a mesma coisa. Agora, eu tô olhando o seguinte cenário aqui, ó, tá? Olhando o seguinte cenário. Eu tô vendo se existe um spread mínimo, tá? Entre eles, tá? Qual que é o spread mínimo aqui? Aqui eu estou considerando um spread mínimo de 25 pontos, tá? Mas eu poderia considerar um spread mínimo de 50 pontos. O que que é esse spread mínimo?
Spread mínimo é o seguinte, é esse valor aqui, ó. Quando houver um valor positivo de pelo menos 50 pontos, executa a operação, tá? Então, ou seja, eu tenho sempre que fazer a venda menos a compra, tá? E a venda menos a compra aqui, na verdade, vira a compra menos a venda. Por quê? Porque eu estou vendendo para o comprador e estou comprando do vendedor. Às vezes pode parecer meio confuso. Mas esse valor aqui, o valor de compra, ele tem sempre que ser maior que o valor de venda. Porque não é o valor que eu estou vendendo. Na verdade, o valor de compra aqui é o valor que eu estou vendendo, tá? Então aqui, ó, na verdade, seria isso aqui, ó. Valor que estou vendendo menos valor que estou comprando, tá? Esse aqui é o cenário. Por quê? Porque esse aqui é o comprador, tá? Comprador menos vendedor, tá? Então, se eu tenho um cenário em que, se eu vender agora, se eu executar essa operação agora, eu vou ter um spread positivo. Então, o que que eu faço? Eu executo essa operação, tá? Então, se eu tô comprando do pequeno, então eu vou comprar o pequeno, tá? Chamo o índice pequeno, executo a compra. Por que 25? Porque aqui a gente tem uma. Aqui, ó, só para vocês entenderem. O mini índice, ele é negociado de um em um, tá? E aqui é executado de cinco em cinco. Só que o que que acontece? Para o Zorro, como eu declarei aqui dentro da minha lista aqui, ó, lot amount, tá vendo? A quantidade de lote. Como ele é executado de 5, eu estou falando para ele comprar um. Quando ele compra um, na verdade, ele vai mandar 5. Você fala, nossa, mas isso aí é confuso, cara? É diferente? Não, na verdade não. Na verdade, você já está fazendo isso nas outras listas, quando você está operando IBOV. Tá vendo? Aqui, ó, quando você passa o lote padrão aqui, o lote padrão da Ambev é 100. O que nós estamos falando aqui é que o lote padrão do índice grande é 5. Então, eu compro e vendo de 5 em 5. Basicamente é isso, tá? Então, tá aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou comprar como, como um índice grande representa 5 do pequeno, tá? O que que eu vou fazer? Então, eu compro 25 desse aqui e vendo um desse aqui, que na verdade ele está vendendo 5. Então, a minha posição aqui em índice fica zerada, tá? Porque eu comprei 5 aqui, né? Que seria como se fosse comprado 5 no grande e vendi 5 aqui. Então, eu estou zerado, beleza? E aqui é a mesma coisa, tá? Aqui é exatamente o mesmo cenário. O que que acontece, tá? O que que acontece? Aí, qual que é qual que é a minha sugestão, tá? Minha sugestão é o seguinte, que antes de você, digamos que você arrumou a infraestrutura e tal para operar isso aqui, tá interessante, mas antes de você sair executando a operação, entre em contato com a corretora e tal, com o seu assessor, se você tiver, explica o que que você está fazendo, tá? E fala que você quer fazer a liquidação dessas operações no final do dia, tá? Falou, olha, tenho aqui uma quantidade de mini índice, tem uma quantidade de índice grande, ou tem uma quantidade de dólar, tem uma quantidade de mini dólar, e eu quero fazer a liquidação de um pelo outro, tá? Se você olhar a minha quantidade aí que eu tenho comprado de mini, é a mesma quantidade que eu tenho vendido do grande, então eu quero só fazer a liquidação, tá? Algumas corretoras, esse processo vai ser simples, outras os caras vão ser um pouco mais chatos. Mas no final das contas, como vai estar gerando margem zero, porque você está travado, no pior cenário você pode carregar essa, você pode carregar essa operação para o vencimento, tá? Porque vai ter a liquidação lá na frente, você vai pagar margem de um, vai pagar ajuste de um, vai receber ajuste de outro, aí vai ficar no 0 a 0. A mesma coisa na virada do dia, tá? Se você quiser carregar essas operações, o que que vai acontecer? Você vai pagar a margem do que você está perdendo,
né? E você vai receber o ajuste, desculpa, você vai pagar o ajuste do que você está perdendo e vai receber o ajuste na outra ponta que você está ganhando. Então, os ajustes eles vão se zerar, tá? Então, vai ser soma zero. Então, se você quiser, inclusive, carregar, você pode carregar. Por que que às vezes o cara da corretora, depende da corretora, o cara não vai querer te zerar automaticamente? Porque ele vai falar, não, zero no mercado, porque daí o cara tem uma outra ponta de corretagem, tá? Hoje em dia, isso não faz muito sentido, porque tem muita corretora que tem até pacote de corretagem, né? Mas, cara, tô falando isso para vocês imaginarem todos os cenários possíveis aí antes de você executar a operação, porque essa é uma operação em que eu estou mostrando para vocês que se você tiver uma latência baixa, tá? Se você tiver uma latência baixa, essa é uma operação aqui extremamente rentável, tá? Extremamente rentável. Por que que ela é rentável? Porque hoje a, a concorrência em relação a isso, ela ainda é baixa. Eu vou te explicar. Por incrível que pareça, cara, que eu vou falar para vocês aqui, parece uma coisa fora parece uma coisa que não é realidade, tá? Mas a grande maioria do pessoal que está operando no mercado brasileiro, com pouquíssimas exceções, a grande maioria do pessoal que está fazendo quant, tá? Do pessoal que está fazendo do pessoal que está fazendo quant, do pessoal que está fazendo esse tipo de operação de arbitragem, os caras estão fazendo utilizando planilha do Excel, tá? Então os caras ou fazem pelo Automate no Mega Bolsa, ou fazem pelo MSX da Bloomberg, mas é tudo via planilha, tá? E qual que é a vantagem que a gente tem em relação a esses caras nesse cenário? Simples. A execução via planilha do Excel, ela é lenta, tá? Enquanto que a execução nossa aqui via código ela é mais rápida. Qual que é a desvantagem que a gente tem? A desvantagem que a gente tem, teoricamente, é que a gente está dando um pulo a mais executando pelo MetaTrader, tá? Só que Ô, Eduardo, XP depende, você vai ter que conversar, tá? Você tem que conversar com os caras lá, tá? Tem cara que é assessor que vai fazer, tem assessor que não vai fazer, tá? Mas igual eu te falei, se você quiser carregar, faz o teste, cara. Faz o teste seguinte, põe lá. O Eduardo tá perguntando se na XP é automático no final do dia, tá? Depende muito. Mas o que vocês podem fazer faz um teste. Compra lá 5 do grande e vende 25 do pequeno e deixa virar o dia, ver o que que acontece, tá? Vocês vão ver que a chamada de margem é zero e o ajuste também é zero, porque você ganha numa ponta e paga numa ponta e recebe na outra, então fica no zero a zero, tá? Então, a vantagem, então, a teórica desvantagem que a gente teria é que a gente está executando um pulo a mais dentro do MetaTrader. Porém, tanto na Bloomberg quanto no Automate, existe um pulo a mais também dentro de uma outra plataforma. Então, ou seja, no Automate o cara passa para a Bloomberg, da Bloomberg a Bloomberg passa para a Bolsa e da Bolsa executa. No Automate tem um pulo a menos, que é da planilha para o Automate. O Automate é um sistema que roda dentro do Mega Bolsa. O Mega Bolsa é o sistema, é o terminal oficial da Bolsa, ou seja, quando você operava lá embaixo no pitch, você tinha um crachá para você ir lá fazer o pitch lá embaixo, né? Hoje em dia você faz o curso de operador, aí dentro de uma corretora você tem acesso ao Mega Bolsa. Tá? O Mega Bolsa é o sistema que você me envia ordem direto na bolsa pelo sistema oficial da bolsa, é como se fosse um profit da bolsa, tá? E aí é só quem é operador profissional que tem acesso a esse sistema, tá? Então, e aí eu vou te falar uma coisa, experiência própria, tá? Eu já operei com Mega Bolsa, eu já operei com Automate, e o que eu posso falar para vocês é que a grande maioria esmagadora do mercado ainda faz execução de ordem manual, tá? Não tem execução automática. Aqueles robozinhos que vocês veem lá operando book e tal, não sei o que lá, cara, aquilo na grande maioria é construído dentro de planilha de Excel, uma lógica muito simples, tá? Então a gente tem essa vantagem. O que que vocês vão ter que procurar aqui, cara? Tá? O que que vocês vão ter que procurar? Vocês vão ter que procurar latência, tá? Aqui o
o MetaTrader da XP está me falando aqui de 16,65 milissegundos de latência agora. Isso é uma latência muito baixa, né? Às vezes, quem tiver aí em São Paulo vai ter uma latência menor ainda, tá? Então, quanto menor a latência, melhor. Qual que é a única desvantagem do ponto de vista quant para a gente aqui em relação a esse código que eu estou mostrando para vocês aqui? Cara, eu não tenho o nosso querido aluno Martins aqui, amigo Martins, ele falou que ele tem os códigos, tem baixou dados de TIC usando Python, tá? Mas eu não tenho aqui ainda dados de TIC utilizando o MetaTrader, não tenho aqui dentro do Zorro. Então a gente não consegue fazer o backtest disso aqui de forma real, tá? Então o que que a gente tem que fazer? Cara, põe para rodar isso aqui numa conta demo. O que que vai acontecer? Provavelmente você não vai ter a melhor execução possível, e nem a execução mais fidedigna possível, porque demo é demo, tá? Então, o que que acontece? O que que seria o ideal de fazer aqui, tá? Nesse cenário? Primeiro, ou baixar esses dados de TIC para fazer essa confrontação e testar isso aqui, ou, cara, fazer a execução disso aqui numa conta real, tá? Então, de que forma? Limitando a execução de ordens, ou seja, assim que houver a primeira execução de uma ordem aqui, a gente para o código, vê se executou da forma correta, e aí se executou, a gente põe para rodar de novo, tá? É isso, beleza? Então, a gente poderia aqui colocar aqui, ó, um. E aí a gente não executaria mais de uma ordem de compra, nem mais de uma ordem de venda, tá? Então a gente conseguiria bater uma operação de cada uma. Então executou, a gente sabe se o negócio está rodando certinho ou se não está, tá? Ah, pode parecer um teste meio caro, mas não é, cara. Eu vou te falar assim, ó, o que você vai fazer por operação aqui vai girar entre 50 e 150 reais, tá? Tá? Então, ou seja, o que você vai ganhar ou perder aqui também vai girar nesse valor aí, caso alguma coisa dê errado, tá? Ah, isso aqui pode existir um cenário. Qual que é o cenário que isso aqui pode dar errado? Cara, vou te explicar qual que é o cenário que isso aqui pode dar errado. Digamos que você está operando com uma latência de 20 milissegundos, que é uma latência baixíssima. Aí digamos que tem um outro player que está operando com uma latência de 10 milissegundos. Isso pode dar errado, ou seja, quando aquela operação, quando aquele preço aparecer para o seu robô, aquela ordem pode, na verdade, já ter sido executada há 10 milissegundos atrás, porque tem um cara que é mais rápido que você. Que foi o que aconteceu comigo há pouco tempo atrás. Eu estava rodando essa operação e eu comecei a perceber que eu comecei a eu comecei a ser a ponta da arbitragem, tá? Então eu executava, alguém executava em cima de mim, eu executava, alguém executava em cima de mim, o que eu percebi que tinha alguém mais rápido que eu, tá? Aí eu parei um tempo, voltei um tempo e eu percebi que aquele player lá parou de operar e eu voltei a fazer o operacional, tá? Então isso aqui é uma estratégia extremamente rentável. O que que vai diferenciar de novo você de outro player é simplesmente a qualidade de execução, tá? Então, vale a pena testar aí XP, Clear e tal, e, enfim, hoje a gente não tem aqui quem ofereça é, para varejo, ou seja, varejão, nós, investidor aqui que não tem fundo, um acesso fixo, tá? Ou seja, que eu consigo bater ordem direto na bolsa, tá? Eu tenho que executar via plataforma. Então, por um lado, isso é negativo, mas por outro lado, quer dizer que está todo mundo no mesmo barco, tá? Então, tá todo mundo praticando a mesma latência. Então, eu acredito que quem está no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, em relação a essa operação aqui, vai ter uma vantagem. Ah, mas e se eu não estou em São Paulo, como é que eu faço? Cara, aí você pode contratar uma VPS em São Paulo.
A VPS no Brasil é barato. Não, não é, cara. Enquanto você paga aí $8, $20 numa VPS de Windows fora do Brasil, você vai pagar numa VPS aqui no Brasil entre 400 e R$ 500, tá? Então, é isso. Aí, o que que é essa parte final do código aqui? Digamos que, tá? Então, vamos lá. Digamos que você tem um pacote de corretagem. Então, ou seja, você está pagando corretagem absolutamente zero, tá? A sua corretagem é zero. E outra coisa, essa questão do spread mínimo aqui, você tem que levar em consideração a sua corretagem, tá? Se é R$ 25, R$ 50, você não paga nada, tá? Você não tem que levar em consideração essa corretagem aqui para você fazer o cálculo do seu spread. Se para você 5 pontos é negócio, cara, se eu ganhar 5 pontos porque eu não pago corretagem, para mim é negócio, então, cara, 5 pontos, você vai operar para caramba, como não paga corretagem, você vai fazer dinheiro toda hora, tá? Como se você é uma pessoa que tem um custo maior, ou se você, cara, é, não está disposto a correr o risco, às vezes, de 5 pontos, qual que é o risco de 5 pontos? De novo, tem um cara muito mais rápido que você, tá? Então, às vezes, você quer, pô, você abriu um spread de 25 pontos, às vezes quer dizer que tem mais saída. Então, ou seja, às vezes você pode até ser um pouquinho mais lento, mas pode ser que você ainda consiga pegar um restinho daquele lote, tá? Aqui o que eu estou falando? Ah, profit de reversão. Então, é o seguinte, se em um dado momento, tá? É que eu estou fazendo aqui, essa função aqui, ó, for Open Trade, você vai falar assim, nossa, isso aqui é bem parecido com o Python. É, porque esse for Open Trades não é a função, não, isso aqui não é do C++, é do C++, mas é porque é uma macro, o C++ você consegue criar macros, tá? Não só funções, mas macros. Isso aqui é uma macro que o pessoal do Zorro criou para facilitar a sua vida. Então, ou seja, quando você quiser fazer um loop entre todos os trades que estão abertos, você vai fazer isso aqui, ó, for Open Trades, e você vai criar você vai saber quanto que você tem de lucro aberto, tá? Então, ou seja, se o meu lucro aberto for maior ou igual a essa variável aqui que eu chamei profit de reversão, ou seja, se eu tiver tanto de lucro, reverte as minhas operações, fecha tudo, tá? Beleza. Então eu venho aqui e fecho as operações, ele zera tudo e vida que segue, tá? De novo, se você tiver o custo de corretagem, isso aqui não é inteligente de fazer, tá? Mas se, cara, realmente carregar as operações de um dia para o outro, tal, mesmo que você está zerado, for um problema junto com a sua corretora, isso aqui é uma coisa interessante de ser feito, tá? De novo, eu bateria o pé, tá? É, eu posso até passar o contato para vocês depois do cara que me atende na XP, tá? Bateria o pé lá, como eu fiz, bate o pé, explica a situação aqui, no final das contas, os caras fazem, tá? Então, meus amigos, infelizmente, a gente não consegue validar esse código dessa forma com backtest, mas por outro lado, a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais emocionante, que é colocando isso para rodar numa continha demo aí e vendo o resultado ao longo do dia, tá? Igual eu falei, muito provavelmente na conta demo, o que que vai ocorrer? Vocês vão ver várias operações dando certo e algumas dando errado, mas é porque essa questão de que, apesar da conta demo ser o mais próximo possível da conta real, ela existe uma pequena diferença, principalmente quando é dados de altíssima disponibilidade assim para tempo real, tá? Então que a gente deveria pegar o book exatamente como ele é. E às vezes isso não acontece no ambiente de teste igual acontece no ambiente de produção, tá? Então, o que que eu vou fazer? Agora, eu quero, antes de encerrar, como está a maior parte das pessoas aqui, eu quero conversar uma coisa com vocês, e aí eu preciso que cada um de vocês me dê um retorno aqui. O Gabriel, ele fez a seguinte proposta, tá? Que é passar essa aula de quarta-feira, que a gente introduz um conteúdo novo, para sábado, tá? Por quê? Porque tem mais tempo, consegue passar o final de semana codificando e tal, tirando aí, matando as dúvidas, para de que forma que na segunda-feira talvez o código esteja redondo para o operacional. E deixar a aula de quarta-feira para uma aula de tira dúvidas, tá? O meu pensamento, quando eu fiz
desta forma é que a gente teria, na verdade, o meio da semana para passar o conteúdo. Então, a gente teria de quarta até sexta para quem pegou rapidão colocar para rodar, tá? Para quem não conseguiu entender alguma coisa, então a gente tiraria aula no sábado e teria o final de semana para codificar e conseguiria ver de sexta até de segunda até quarta, tá? Porém, às vezes, se vocês entenderem que dessa forma de tendo conteúdo no sábado e tira dúvidas no quarto é mais interessante, eu tô aberto. Aí eu só preciso que vocês me deem um retorno e falem, Léo, vamos manter, vamos mudar, tá? Então, se vocês quiserem responder no chat ou aqui no coisa aqui mesmo, abrir o microfone aí e responder, fica à vontade, tá, galera? O que vocês me dizem aí? Mantém como tá ou vocês querem mudar conteúdo para sábado e aula para e tira dúvidas para quarta-feira? Para mim pode ser como o Gabriel falou, também de repente sábado aula e quarta-feira tirar dúvida. Beleza, então. Gabriel, ô Thales, esse aí eu falei, eu te interrompi, mas o Gabriel eu sei que essa é a vontade dele, então eu já conheço o voto dele já, cara. É porque eu pensei assim, né? Durante a semana acaba que é um pouco mais corrido que a gente está trabalhando também, né? Acredito o pessoal aí. E acaba que durante as aulas aparece, assim, normalmente que eu já percebi em outras mentorias, enfim, que eu já fiz qualquer curso online, né? Que durante as aulas surge muito mais dúvida para o pessoal, enquanto vai introduzindo o conteúdo, do que realmente nas aulas de tirar dúvidas, né? No tirar dúvidas, às vezes o pessoal até fica meio retraído, ou às vezes não lembra tanto do que foi apresentado, porque quando você vai introduzindo o assunto, né? Às vezes você vai comentando alguns tópicos, algumas coisas, assim, vamos dizer assim, off-topics, né? Coisas que dão para adicionar na aula, que vão surgindo dúvidas para a gente, né? Que se a gente tivesse mais tempo para discorrer sobre o assunto, dava para desfrutar melhor. Aí esse foi o meu pensamento, né? Beleza, fechou. O Thales também, para ele tá ok. Martins, Opa, Léo, acho tranquilo, Léo. Até porque, por exemplo, na quarta-feira, a partir do momento que a gente pega o conteúdo aqui, dificilmente a gente vai conseguir codificar na quarta, ou quinta ou sexta, né? Independente de quarta, quinta, sexta, a gente vai codificar aí no sábado. Então, acho válido pegar uma aula, pegar esse conteúdo no sábado e codificar no sábado mesmo, até porque vai estar mais fresco, né? O conteúdo e tudo mais. Então, acho válido, sim. Claro. não, então beleza, galera. Então vamos mudar essa dinâmica. Conteúdo forte no sábado e a gente deixa para não tirar dúvidas na quarta-feira, tá? Então, o que eu até vou fazer é o seguinte: então agora no sábado, eu já vou passar. Porque assim, agora eu quero passar as próximas aulas, conteúdos de arbitragem, tá? Mostrar para vocês todas as arbitragens que a gente consegue fazer. Arbitragem agora de rolagem, arbitragem de Forex entre corretoras e arbitragem de Forex entre corretoras com 2 ativos e 3 ativos, tá? Então, esses vão ser os assuntos da próxima aula. Então, vamos voltar no sábado, vamos dá uma olhada de novo nesses conceitos que eu passei aqui inicialmente, tá? Então, como a gente pode ter uma aula, e como sábado a gente não tem compromisso, né, de trabalho, depois a gente pode estender mais essa aula, sei lá, a gente está fazendo média aí entre 1 hora e meia, a gente pode fazer em 2, 3 horas sem problema nenhum, tá? A gente sair, às vezes, com o código prontinho aí para segunda-feira só dar o play e rodar, tá? Então, no sábado, vamos rever essa questão de novo aqui de pequeno contra o grande, tá? E aí vamos introduzir o conceito de rolagem, tá? A arbitragem de rolagem de índice e rolagem de dólar, tá? Eu já vou mandar para vocês esse código aqui no, no Discord, e aí a gente vai afinando as questões aí até para a próxima quarta-feira. Beleza, galera? Fechou? Então eu já estou passando esse código aí. E aí, então, dinâmica das aulas está alterada, então. Fechou, meus amigos? Estou de volta para casa agora, finalmente. Então agora o nosso contato aí vai ficar
mais rápido e mais próximo. Bom, galera, bom dia para vocês aí e até o sabadão aí na próxima aula.